Bom dia, meu nome é João Cláudio Viegas, sou evangélico. Quero ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu tenho assim lançado uns vídeos aí no YouTube, que em tudo eu procurei me expressar a palavra do Senhor. Uma menor simplicidade, e que aqueles que estiver ouvindo, o Senhor possa assim estar abençoando, que eles possam estar tirando lições, sabendo que o Senhor Ele usa quem quer. Ele usa tanto pequeno como grande, e aquele que se acha muito sábio, muito inteligente, ele procura o pequeno para usar. Eu quero sempre procurar falar aquilo que está na Bíblia, procurar ao máximo engrandecer o Senhor. Eu quero agradecer por todos os ouvintes, por aqueles que possam estar escutando esses meus vídeos, né? Que o Senhor assim possa estar abençoando, e que eu deixo a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente a paz dele traz gozo e alegria eterna para cada ser humano na face da terra que nele crê, porque é assim que a Bíblia diz, né? Eu queria ler um texto bem interessante que se encontra em Ato dos Apóstolos 4, versículo 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Então, fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, tome em tuas mãos, Senhor, cada vida, cada aquele que vão poder um dia ver esse vídeo, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar ministrando no coração deles, ó Pai, que eles possam estar compartilhando, Senhor, para aqueles que ainda não conheceram o Evangelho, Senhor, para que o teu Santo Espírito possa estar alcançando essas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queria louvar um hino que diz assim, já que se tratando de Jesus, não é? Na harpa 400 diz assim o hino 400 da harpa: em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce alegria, em Jesus desfruta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre há de vencer, em Jesus eu sempre hei de vencer. Diga assim: em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém? Em Jesus nós sempre somos vencedor. E o vencedor que eu falo aqui muitas vezes não é alguém que vai ter muito sucesso nessa vida, não. Não é por aí. Porque nós estamos vivendo em uma sociedade onde as pessoas estão medindo o seu grau de espiritualidade por aquilo que ganha. E eu sempre costumo dizer que Deus não condena a riqueza,
mas sim a forma como as pessoas têm se enriquecido, né? A gente vê, Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, Jó, ele foi um homem mais rico do Oriente daquela época, assim como a Bíblia o descreve. E nem por isso ele perdeu a sua integridade, ele perdeu a sua honestidade. O próprio Deus dá testemunho que homem íntegro e temente a Deus que se aparta do mal. Isso implica dizer que Jó não viveu uma vida enriquecendo às custas dos outros, explorando. Quando digo às custas dos outros, usando as pessoas como escravo, pagando um salário injusto. O próprio livro de Jó dá testemunho de quem era Jó, do que ele fazia, como ele era visto na praça. Então, um grande invejoso das nossas almas, chamado Satanás, todo mundo conhece a história, né? E Deus já sabia que Jó é íntegro, que Jó servia a Deus, mas Deus não queria provar ele mesmo, mas sim aquele que estava caluniando Jó diante do Senhor. E o Senhor provou que Jó, mesmo passando por tudo aquilo, ele foi honrado pelo Senhor, ele não negou o nome do Senhor, ele foi fiel, perseverante até o fim. Houve algumas questões, alguns questionamentos, mas por tudo isso aí, Deus provou que Jó, a Satanás, que Jó temia ele, né? Então, a gente começa a observar essas coisas e compreender com profundidade. Porque quando Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Muitas vezes o homem enriquece e muitas vezes, por causa da riqueza, ele começa a se corromper, pisotear as pessoas. Feito aquele rico que via a situação do Lázaro e fazia vista grossa, ignorava aquela situação. A respeito de Jó, não. Jó acudia aos necessitados. A Bíblia dá esse testemunho. Então, por isso que o Tiago, outros apóstolos, dizem que nós não devemos pôr as nossas esperanças nas riquezas, mas sim em Deus. Pedro disse isso. Lá em 1 Pedro fala isso também, né? Em 1 Pedro 1,5, Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E fé não é obra. Fé é um ato de confiança, é um ato de credibilidade. Um exemplo: às vezes as pessoas têm um dinheiro, aquele único dinheiro que ele tem ali, então ele pensa em investir em algo. Então ele tem que ter, ele tem que, além dele ter confiança, ele também tem que saber quem está expondo a sua confiança. Ele tem também que entender aonde ele está depositando todas as suas esperanças. Foi por isso que Pedro disse: tire a vossa confiança e as vossas esperanças do ouro e da prata e coloque em Deus por intermédio de Jesus Cristo. É aqui onde eu quero chegar, porque o apóstolo Pedro, dizendo ali no tempo de dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, versículo 4:12, olha o que é que Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro. E essa palavra aqui não era somente para a comunidade de Israel, porque nós bem sabemos que lá em João 1 diz assim, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? O verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu como Criador. No 10, no verso 11, diz assim: ele veio para os que eram seus. Essa palavra que está se referindo ao povo judeu, mas os seus não receberam. Agora entenda, nós não devemos agir como muitos aquele que às vezes não tem sabedoria, que por causa da minoria eles escreveram que Deus abandonou toda a nação de Israel. Não, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas veja que alguns judeus o receberam. Um exemplo, Pedro. Quando Jesus disse para Pedro e os outros:
Vocês também não querem ir com esses quando eles não suportaram aquele sermão que Cristo deu, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não beber do meu sangue nem comer da minha carne não ter parte comigo, no significado de se relacionar com ele, de ter uma comunhão plena com Cristo. E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Então, veja que a igreja, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, foi fundado dentro da comunidade de Israel, em Jerusalém, nas regiões de Judá. Foi fundada ali, né? Foi fundada ali, e eu tenho plena convicção que até o tempo de hoje ainda existe povos primitivos que guardam a palavra do Senhor desde aquele tempo de Pentecostes. Povos primitivos, povo judeu, existe essa consequência. Então a gente começa a observar que Pedro diz que em nenhum outro, Atos 4:12, Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outra. Então, quando a gente começa a ver ali no 11, de João 1:11, que ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos os quantos receberam é dado-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Porque todos, aí sim, está envolvendo todo o mundo. O mundo aqui é a humanidade caída, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Enfim, mas veja que o apóstolo Pedro aqui diz que em nenhum outro há salvação, porque abaixo dos céus nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos. É somente Jesus. E não foi somente os apóstolos, como o apóstolo Paulo também disse lá em 1 Timóteo, ou seja, capítulo... antes de chegar em 1 Timóteo, eu queria ler João 3, João 14:6. Veja que interessante desse texto. João 14:6. João 14:6 e diante diz assim. João 14:6, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí Jesus diz no versículo 4, e vós sabei o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Jesus responde no versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vê só, irmão. Porque somente Jesus é esse caminho e não existe outro? Porque quando Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nessa essência de espírito, o verbo, como disse Paulo, subsistindo em forma de Deus, se desvaziou-se. Por que ele se desvaziou-se dessa glória, dessa divindade suprema? De acordo com autores hebreus, diz que era necessário que ele se fizesse semelhante aos seus irmãos, para que na sua carne pudesse provar a morte. Veja, o único meio de Jesus provar a morte foi se fazendo homem, o verbo se fazendo homem, para poder provar a morte, para que na sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, destruir aqui é incapacitá-lo, destruir ele das suas funções, imobilizar ele, tirar, afastar ele dessas funções que ele exercia. Então Cristo tomou na ressurreição
A ressurreição de Cristo foi a prova da derrota da morte. Então, a gente percebe aí que Jesus, ele subsistiu em forma de Deus e se esvaziou, deixou. Então ele na sua essência de Deus, como Paulo diz que ele é Deus, ele jamais poderia vir ao mundo, porque Salomão disse que os céus dos céus não podem conter Deus, né? Os céus dos céus. O Senhor também disse lá em Jeremias 23, 24, ele diz assim: ocultar-se alguém esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Por acaso não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então ele enche tudo, ele enche os céus, ele enche a terra. Então Deus, na sua essência de espírito, que ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus é essa porta para o verdadeiro caminho. Jesus é essa ponte. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, lá em Apocalipse 3:10. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, no exato momento em que Jesus diz lá em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ou seja, se alguém abrir a porta para Jesus, Jesus entra em sua casa e ceará com ele e essa alma com ele. Então haverá uma grande festa, uma grande comunhão, né? Então, amados ouvintes, é muito edificante compartilhar a palavra do Senhor. E você, cristão, que puder ouvir essa mensagem, passe para as pessoas que não são cristãs, para que eles possam ouvir, porque é Cristo em vós, é a esperança da glória. Foi por isso que Jesus disse: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro. Pedro disse isso lá em Atos 4:12. Não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, de acordo com a Bíblia, se alguém em algum canto desse mundo aí está ensinando o caminho para Deus por outros atalhos, não, a pessoa vai se precipitar em um abismo na eternidade. O abismo pelo qual não levará a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Porque João também diz aqui em João, vê a sua prova. Porque o único caminho é Cristo, porque ele sabe de onde veio, ele sabe o caminho para Deus, porque ele é Deus. Um exemplo, vamos aqui, em João 1:18, vê o que é que João diz aqui. João 1:18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tá vendo? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Só quem pode revelar Deus ao homem é Jesus e mais ninguém. Por quê? João diz aqui que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Eu vou até mais longe. A manifestação de Deus no mundo angelical é conhecido na Bíblia como o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor. É a manifestação, é a forma como ele se revelava para os seus angélicos. Esse anjo do Senhor também apareceu para muitos. Apareceu a Abraão, apareceu a Jacó, apareceu a Josué, apareceu para Moisés. Entendeu? Esse era a manifestação do anjo do Senhor, porque até mesmo, veja só, se a Bíblia diz que Deus, para mostrar a sua onipresença, ele diz lá em Jeremias 23:23, dizendo para o profeta dizer para os falsos profetas: por acaso eu sou Deus apenas de perto e não também de longe, diz o Senhor? Né? Aí no 24 ele diz assim: ocultar-se alguém da minha presença de modo que eu não veja? Por acaso não encho eu os céus e a terra? Salomão disse isso: os céus dos céus não podem lhe conter. É interessante que mesmo a glória do Senhor estando ali, quando a glória do Senhor entrava no templo, mas a glória do Senhor não se confinava apenas no templo, mas também enchia todo o universo.
Jesus disse, quando Jesus disse, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então eu compreendo nisso que é Deus no céu e Deus na terra, somente Ele pode fazer isso e mais ninguém. Ele é Deus, Ele pode tudo. Nós devemos apenas crer, entender e procurar na simplicidade o que a Bíblia diz, o que Ele é, o que Ele faz e o que Ele não deixa de fazer. Ele é Deus, né? Então a gente começa a perceber que nessa essência, por isso que o anjo, ou seja, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele pode. Deus é Deus, Ele pode. Entendeu? Então a gente começa a compreender, como Jesus para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores, Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Jesus disse, quando for orar, entra no teu quarto, e fecha as portas, e em secreto ora o teu Pai, e em secreto Ele vem a ti e te abençoa. Jesus também disse aos discípulos, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com ele. A gente vê muitos textos Apocalipse, Jesus dizendo, eu ando no meio da igreja. Paulo também fala, o Espírito de Cristo. Então a gente começa a entender e compreender que Jesus, Ele é Deus na sua essência, somente Ele pode nos salvar, nos resgatar e nos libertar, e não há Salvador além dele ou fora dele. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o caminho para aquele que não se pode ver. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para a eternidade, é o caminho para Deus. O autor dos Hebreus dizendo lá em... Autor dos Hebreus... Autor dos Hebreus 10, Hebreus 10, 19 diz assim, Hebreus 10, 19, irmão, diz assim, tendo pois, Hebreus 10, 19, tendo pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote, que é Jesus, não é? Veja só, mas nós só podemos ter acesso aos santos dos santos é pelo sangue de Jesus, é pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Porém, eu até gravei assim um vídeo aí falando que nós somos salvos pela graça, aí um pastor, eu não estou aqui para querer ser melhor do que ninguém, mas... todos aqueles que não ensinar como está escrito aqui irão ter com Deus, porque a Bíblia diz que é salvo pela graça, no sacrifício de Cristo, não pela observância da lei. Ou seja, se alguém quer observar a lei de Deus, então Moisés deixou bem claro, não é para guardar um mandamento e anular outro, que não existe mandamento melhor do que o outro. Melhor do que o outro. Deus não faz acepção de mandamento. Então, se a pessoa quer guardar os mandamentos de Deus, Paulo disse que aquele que observar, guardar as observâncias da lei, é da lei, viverá por ela. Paulo diz assim, se eu cumprir toda a lei de Deus sem falhar em nenhum, eu viverei pela lei e não terei necessidade de sacrifício de Cristo. Então, ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque a lei manifesta a fragilidade do homem, a sua fraqueza, as suas transgressões, manifesta a transgressão do futuro que ele traz, ele herdou uma semente corrompida de Adão. No presente ele é um transgressor e no futuro ele é um transgressor, porque ele já é no presente. Então Cristo, ele pagou a nossa dívida do passado, lá de Adão, do presente e do futuro. Por isso que nós somos salvos, é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós, nós não temos como realizar nenhuma obra a ponto de vamos guardar o sábado, vamos fazer. Você consegue guardar todas as observâncias exigidas acerca do sábado?
Porque o pastor, eu já ouvi algumas pregações dele acerca de outros assuntos. Eu até, né, tenho assim, guardado para mim, tenho estudado, tenho visto. Mas acerca de salvação, a gente percebe que é só pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, então não existe meio termo. Se o homem conseguir guardar todas as observâncias do sábado, só pelo menos do sábado, que eu acho muito difícil, que eu nunca estudei a profundo as exigências do sábado. Uma coisa eu sei, só quem poderia trabalhar no sábado era o sacerdote, porque ele tem que colher lenha. Não poderia faltar lenha, porque o fogo tem que ser mantido aceso, né? Mas já os civis têm aquela ocorrência até do maná que caia do céu, que ele tem que no quinto dia tem que colher drobado, para que no sábado nenhum deles saísse para fazer algum serviço. Então assim, eu já vi muitos que dizem que tem que guardar o sábado percorrendo mais de 1 quilômetro. No dia de sábado os civis só poderia percorrer 1 quilômetro, né? Aí você vê, vamos supor, eu já vi um sabadista num tempo desse ali, ele ia jogar a bola, do lugar que ele saía para jogar a bola era quase 2 quilômetros. E aí? Bom, gente, quando a gente percebe isso aí, Paulo disse, se você conseguir guardar as observâncias da lei, a qual o sábado também está incluído nela, né? Está incluído nela, então você viverá pela lei sem precisar do sacrifício de Cristo. Você não precisará de Cristo para se salvar, porque você guardou a lei. Você guardou as observâncias da lei. Então o único que guardou as observâncias da lei foi Jesus. E a lei não tinha como condenar ele, né? Mas quando foi transferido para ele nossos pecados, porque ele tomou sobre si as nossas transgressões, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Quem quiser compreender isso melhor, vá lá para Isaías 53 e leia também o 52, para você entender quem é o braço forte do Senhor, que Isaías fala. Que Isaías diz assim: Senhor, quem crê em nossa pregação é quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo. O braço forte foi subindo como um renovo. Esse braço forte, em Isaías 52, 10, diz assim: o Senhor desnudou o seu braço forte à vista de todas as nações, né? E 51, braço forte é aquele que conduziu o povo. 51:9 51:9, o braço forte, desperta, desperta. Tu que libertasse o povo do Egito, abrisse um mar vermelho, um caminho para que o povo passasse. Então, aí você vai entender quem é Jesus, e a gente, sabendo isso, é um motivo maior para a gente se firmar e se apoiar nele, porque ele é a única esperança para nos levar a Deus. Ele é o único caminho. Não há outro Salvador, não há outra Salvadora. Se alguém está colocando suas esperanças aí em outra fonte que não seja somente Jesus, não vai nunca chegar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus lá em João 14:6. Amém? Senhor nosso Deus, abençoa, Pai, esse momento, que o Senhor possa a cada dia, Pai, nos fortalecer, que nós possamos render graças ao Senhor, porque Tu mereces, porque Tu és bom.